Aleluia. Então, eu me chamo Rosimara Lopes, você pode me chamar de Rose. E aprove ao Senhor que nesse tempo em especial, eu estou lecionando e ensinando a matéria mais fofinha do Rema Brasil, aqui na unidade do Rema, em Marabá, Pará. E eu sou pernambucana. Aleluia. Oxente, sim, senhor. Eu sou pernambucana e eu venho lá da cidade de Gravatá, Pernambuco. E juntamente com meu marido, eu sou casada há 16 anos. Não parece, eu sei. Casada há 16 anos. Por enquanto ainda não temos bebês. E nós pastoreamos o verbo da vida daquela cidade. Um povo precioso que eu estou com muitas saudades. Um povo que ama o Senhor, assim como vocês, e que tem corrido velozmente para a glória de Deus. Amém? Então, isso é um pouquinho da minha história, e tem sido um tempo precioso. Ainda não conhecia Marabá, Pará. Já tinha vindo por aqui por perto, Tocantins, mas ainda não tinha pisado nessa terra tão preciosa, que eu tenho sido tão acolhida, tão amada, tão cuidada. Então, muito obrigada, Igreja Verbo da Vida Marabá, cada irmão, cada irmã. Pastor Leonido, Sheila, muito, muito obrigada por todo o carinho. E sabe, queridos, realmente houve no coração do pastor esse desejo de que nós, nesse tempo, tivéssemos essa conferência da família. Então, hoje é o primeiro dia, domingo vai ser o segundo e último dia dessa conferência, o próximo domingo. E eu tenho um tema no meu coração, um tema que eu sei que vai mudar para sempre a sua vida. Você nunca mais vai ver isso que nós vamos tratar da mesma maneira, e eu tenho certeza que Deus vai poder nos impulsionar nesta noite como família. Mas eu queria orar com você, antes de nós começarmos a meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. Então eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e se desconectar daquilo que ficou lá fora, das preocupações e ansiedades do dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, não importa. Se desconecta e se conecta com o Senhor nesse tempo, porque Deus tem algo específico para nós. Então deseja no seu coração. Nesse período que você fechar os seus olhos e fizer sua própria oração, diz assim ao Senhor: Pai, fala comigo, fala comigo. E sabe, queridos, Ele falará conosco nessa noite. Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigada porque o Senhor nos tangeu para esse lugar. Nós tínhamos tantos outros lugares que poderíamos estar, mas glória a Deus, nós escolhemos a melhor parte. E nós sairemos desse lugar com os nossos molhos e com os nossos feixes. Portanto, Deus continua ministrando ao nosso coração, continua falando ao nosso coração. Diante de tudo aquilo que o Senhor já fez nesse período de louvor, continua a nos alcançar, porque nós estamos com o nosso coração sedento nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor como uma boa terra, onde essa palavra será plantada e ela produzirá a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigada por famílias transformadas, famílias ajustadas à luz da Tua palavra e por tudo quanto o Senhor fará nesse dia, para que o Teu nome e o princípio da família estabelecido por Ti possa ocupar o lugar de honra nas nossas vidas. Nós te damos graças por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa oração, diga: eu estou pronto. Aleluia! Quantos estão prontos aqui? Aleluia! Então abre comigo, eu queria mesmo que você abrisse sua Bíblia. A mídia é uma grande bênção, ela projeta aqui, mas eu queria que você pudesse colocar os seus olhos nessa passagem, na sua própria Bíblia, talvez no seu celular, em Êxodo. Êxodo capítulo 25. Então abre lá comigo, por gentileza. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, você pode compartilhar a leitura das Escrituras com essa pessoa. Mas aqui tem um texto que eu quero colocá-lo como base nessa noite. Antes de nós prosseguirmos. E se eu fosse dar um tema a essa ministração nessa noite, hoje nós iremos falar sobre o tema: o princípio da mesa.
Você ainda não está tão empolgado, mas vai ficar. Amém? Então, queridos, abre tua Bíblia, por gentileza, em Êxodo 25. Daqui a pouco eu vou te dizer o verso. E antes de ler, eu quero que você, aí com sua Bíblia aberta, você possa olhar para mim, por gentileza. Sabe, eu não sei se você já se pegou pensando sobre a mesa. Eu sei que é algo que faz parte tão do nosso dia a dia, tão da nossa rotina, que a gente muitas vezes nem se apercebe. E nem sabemos quem é o arquiteto da mesa. Eu sei que muitas vezes você pode pensar, em que período surgiu a mesa? Quem criou a mesa? Quem teve a ideia da mesa? E sabe, eu quero te dizer de antemão que Deus é o arquiteto da mesa. Deus é o criador da mesa. Nesse capítulo que eu pedi para você abrir, biblicamente falando, nós vamos encontrar o nome mesa pela primeira vez. E você vai perceber que Deus aqui estava dando instruções acerca do tabernáculo. Escuta isso com atenção para que você possa ser situado nesse contexto e possa compreender com clareza tudo que nós vamos trabalhar nessa noite. Nesse momento em especial, nesse livro em especial, Deus estava dando a Moisés toda a ideia, toda a arquitetura, todas as medidas do que a Bíblia vai chamar de tabernáculo. O tabernáculo, queridos, era uma tenda portátil, que o povo de Deus recebeu instruções para montar, criar, gerar, desde o momento, a partir do momento que eles foram livres do Egito. O povo de Deus estava por mais de 400 anos preso, aprisionado, servindo a Faraó com muito peso, com muita dificuldade. Fica aqui comigo, está tudo bem. E aí, a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta um homem chamado Moisés. Nós podemos chamá-lo de o pastor Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés retruca, ele não quer, ele não se acha capacitado para ir lá onde Faraó estava aprisionando o povo, mantendo o povo como escravo, para libertá-los. Moisés não se achava capacitado para isso. E depois de muito resistir, Moisés enfim se rende a essa instrução de Deus e sai no nome do Eu Sou para libertar o povo de Israel. Nós conhecemos um pouco da história e a Bíblia vai dizer que com mão forte, Deus liberta aquele povo do governo vil, cruel e tirano de Faraó. Agora, depois de libertos, o povo começa a peregrinar no deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, rumo à terra que manava leite e mel. Nessa peregrinação, a Bíblia vai dizer que Deus, e aqui Deus entra em cena com essas instruções, em um dado momento o Senhor chega para Moisés e ele diz: eu quero que você construa um tabernáculo. E visto, queridos, que o povo estava peregrinando, visto que o povo estava caminhando rumo à terra prometida, então essa construção não podia ser, por exemplo, uma construção civil, de tijolo, de cimento, de areia. Não, era uma tenda, uma grande tenda portátil. E aí, à medida que o povo acampava, essa tenda era montada. E essa tenda, a palavra de Deus vai nos dizer que ela era dividida em 3 partes: átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. E aí, quando o povo acampava, quando a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem que guiava o povo parava, o povo entendia: é tempo de acampar. E aí eles paravam de andar no deserto e acampavam. E montavam a tenda. E quando a nuvem, a coluna se movia, depois de alguns dias, meses, o povo desmontava o tabernáculo, aquela tenda portátil, e ia seguindo na direção da coluna de fogo e da nuvem. Era Deus guiando o povo dele rumo a uma terra prometida.
Mas sabe, queridos, entre o Egito, a prisão, a escravidão e a terra prometida, Deus orientou o pastor Moisés em cada detalhe da construção desse tabernáculo. Deus falou sobre as medidas desse tabernáculo e Deus também falou sobre os móveis. Sim, aleluia. Deus falou sobre os móveis que haveriam de compor, haveriam de estar ali no tabernáculo. E depois de citar tantos detalhes, dar todas as medidas, nós chegamos aqui em uma parte que eu quero trabalhar com você. Pela primeira vez o nome mesa é citado. Deus, Ele cria, Ele tem a ideia, Ele gera a mesa. E Ele começa a transmitir para Moisés as medidas exatas, o material, tudo com detalhe do que deveria compor essa mesa, qual a madeira, o ouro, os detalhes, quantas pernas, a largura, a altura, tudo. E agora eu quero que você possa ler comigo a partir do verso 23. Deus, Ele vem falando de cada detalhe, de cada móvel que haveria de compor esse tabernáculo. E enfim Ele chega na mesa e Ele diz no verso 23: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados de largura de 1 côvado, e a largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás molduras ao redor da largura de 4 dedos. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro. E porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Olha para cá, por gentileza. Essa mesa, queridos, ela tinha uma altura, ela tinha uma largura, todas as medidas foram dadas. E aqui ela tinha um tampão, e debaixo de cada tampão desse, bem ao ladinho de cada perna, tinha uma argola. Uma argola aqui, nessa perna, uma argola aqui, outra argola na outra perna, outra argola na outra perna, debaixo do tampão da mesa. Quando eles precisavam transportar essa mesa, a instrução dada por Deus é: vocês vão confeccionar varais de madeira de acácia revestidos de ouro. Nessas argolas vocês vão passar o varal. Um pega de um lado, outro pega do outro, outro pega aqui, outro pega ali. 4 homens para transportar essa mesa. Se você prestou atenção comigo no primeiro verso que nós lemos, a Bíblia vai falar do material dessa mesa. Essa mesa era uma mesa feita de madeira de acácia. Olha para cá e escuta isso com muita atenção. Se você voltar a versos anteriores, no capítulo 25 ainda, só que no verso 10, a Bíblia está falando sobre a construção da arca. E vai dizer assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Ou seja, a mesa deveria ser feita do mesmo material da arca da aliança. A arca da aliança era uma arca de madeira revestida de... Era uma arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro. A instrução de Deus no verso 23 é que a mesa, ela seja feita do mesmo material da arca. O que compunha a arca? Quem estava na arca? A arca carregava a presença de Deus. Uau! A arca ficava localizada no Santo dos Santos.
Lembra que eu falei para você que esse tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: átrio exterior, santo lugar, que era no centro daquele tabernáculo, e aqui existia o Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a arca, feita de madeira de acácia revestida de ouro. E a mesa? A mesa estava aonde? Se você estudar sobre a localização da mesa no tabernáculo, você vai descobrir, biblicamente falando, que a mesa, ela ficava no santo lugar. Ela ficava no centro do tabernáculo. Ela nem ficava do lado de fora, no átrio exterior, nem ela ficava no Santo dos Santos. Ela ficava no meio, no centro do tabernáculo, no santo lugar. Então guarda essa informação, onde a mesa ficava, o material que ela era feita, e vamos seguir a nossa leitura. Verso 29. Também farás os seus pratos. Aleluia. Agora Deus vai começar a colocar a mesa. Ele não apenas diz como era a mesa, o tamanho da mesa, qual o material dela, mas agora ele começa a falar sobre o que deveria estar em cima dela. E ele diz o seguinte no verso 29. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas. A palavra galheta significa jarras. As mulheres sabem muito bem o que é isso, jarras. E na continuidade ele vai dizer, e as suas taças. Ei, homem, taça não é frescura de mulher. Taça é excelência e ideia de Deus em cima de uma mesa. Mulher, me ajude, eu estou te ajudando. Porque às vezes você quer comprar aquele jogo maravilhoso para a sua mesa, aí o seu marido diz assim, para que isso? Você não já tem tanto, mais outro, você não já tem aquele daquela cor? Oh, irmão, você entenderá nessa noite, que isso não é ideia de mulher chique-chique. Isso é ideia de Deus. Uau! Então perceba que no verso 29, a Bíblia vai falar sobre pratos, a Bíblia vai falar sobre recipientes, a Bíblia vai falar sobre jarras, a Bíblia vai falar sobre taças. E ele continua dizendo, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro. Uau! De ouro puro a farás. Escuta isso, não era o copo do requeijão que sobrou? Não era aquela vasilha do sorvete de plástico que a gente guarda para não jogar fora, né? Para não perder. Não. O que deveria estar na mesa eram pratos, recipientes, jarras, taças. Segura essa. De ouro puro. Uau. De ouro puro. A exigência de Deus era essa, de ouro puro. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata. Ele disse, de ouro puro você fará cada utensílio que compor essa mesa. Excelência. Aleluia. Agora presta atenção comigo no próximo verso. Porá sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Outra tradução, olha para cá, outra tradução vai dizer o seguinte sobre o verso 30. Sobre a mesa, em cima da mesa, mantenha sempre diante de mim o pão da presença.
Agora escuta, a Bíblia vai dizer lá em João 6,48, Jesus declarou isso, ele disse: eu sou o pão da vida. Não para por aí, em João 6,51, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Queridos, em cima daquela mesa tinha um pão, e ele apontava para o pão que viria do céu, apontava para o Cristo que se daria por nós. Agora escuta, Jesus vai dizer quando ele está aqui na terra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém entrava no Santo dos Santos, no lugar da arca, no lugar da presença, sem que passasse pelo pão, sem que cruzasse pela mesa. A mesa estava no centro, conduzindo, apontando para o Deus. Jesus nos reconectou com Ele, Jesus nos ligou ao Pai. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é, queridos, o pão da vida. E aqui está, sobre a mesa: mantenha sempre diante de mim, Deus disse, o pão da presença. Porque mesa é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. E se não está sendo, nós vamos ajustar as coisas nessa noite, para que tudo que Deus tem para nós possa ser vivido. Aleluia! Aleluia! Escute com atenção, não precisa você abrir, mas ouça. Em Provérbios 9, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: a sabedoria construiu e decorou sua casa. Quem é sustentada, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria, ela decora a casa, ela constrói a casa, ela sustenta essa casa e ela põe um banquete sobre a mesa dessa casa. A Bíblia vai dizer em Provérbios 14, 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Sabe o que Deus tem me feito perceber ao longo desses anos de casada? Que a minha mesa é um lugar propício e frutífero para a edificação da minha família. Agora isso vai ficar mais claro para você quando você percebe tudo que nós verificamos pessoalmente nas Escrituras Sagradas. Você vai ver, querida mulher, eu sei que alguns homens fazem isso, mas é mais nós mulheres que montamos a mesa, que pomos a mesa, que colocamos o prato, que decoramos a mesa. Por mais que alguns homens façam isso, isso acaba sendo algo que nós mulheres fazemos mais. E sabe o que é que eu percebo, queridas? Juntando o texto que nós lemos com esse texto que vai falar sobre a sabedoria, eu percebo que a sabedoria não coloca panela em cima da mesa. Aquela panela. Você viu panela, Deus falando de panela na mesa? Não. Você viu ele falando de recipiente, taça, prato, jarra, panela não. Panela foi a preguiça que pregou para a gente e disse: mulher, tu tem uma vida tão corrida, bota essa panela mesmo para esses meninos catar o que eles quiserem dentro. Porque somos aquela geração que está o tempo todo correndo atrás de ganhar mais, de ter mais, de produzir mais. E estamos deixando o princípio de Deus. Alguns princípios de Deus para a nossa casa. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmã? E você há de convir comigo? Você há de concordar comigo?
Sabe o que eu acho interessante? Sabe, irmão, o que eu acho interessante? Você que é casado com uma mulher maravilhosa. É que ela coloca essa panela quando é para você e para os meninos. Mas quando é uma visita chique, ela tira os melhores pratos. Não tem prato trincado, não tem prato quebrado, não tem colher torta, não tem panela queimada, quebrada em cima, não tem prato trincado, não tem copo trincado. Coloca o melhor para a visita. Agora a visita chega e depois diz tchau. Queridas, o mundo acabou nos ensinando a honrar mais os de fora do que os de casa. A ser excelente para os que eu nem conheço direito. Mas eu quero fazer pose. Eu quero dar o meu melhor. E isso é lícito. Mas eu entendi e decidi que o melhor vai ser para o meu esposo e para mim. Ah, dá trabalho construir família, irmão. Família não vem pronta, família se constrói. Dá trabalho viver. Quem já percebeu que até viver dá trabalho? Tudo dá trabalho. Eu vim de uma família, amados, que sabe o que eu escutava de alguns dos meus parentes? Que calcinha bonita a gente guardava para ir para o médico. E calcinha afolosada, com fundo amarelo, rasgada, vendo o outro lado do mundo, não porque tem uma renda maravilhosa, mas porque já esticou tanto. Essa a gente usa em casa, para entrar um ventinho. Toalha boa quando a visita chegar, ou quando for viajar para algum lugar. Vai que você fica no quarto com outra pessoa, você precisa estar com uma roupa bem ajustada, uma roupa de banho bonita. E muitas vezes eu já visitei famílias, irmãos, que quando abriu a porta do quarto, o quarto só cheirava a xixi de menino. E eu pequei naquele dia, mas já me arrependi, porque eu pensei assim: se o colchão sem movimento está uma caatinga dessa, imagine com movimento. Deus já me perdoou, viu? E aí a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que a prostituta tem mirra na cama, perfume caro, aloés, colchas rendadas. E as filhas de Deus com um colchão fedendo a mijo de menino. Eu não sei onde aprendemos, queridas, mas queremos uma família feliz, uma família ajustada, uma família que segue os planos de Deus, e estamos desleixados nas pequenas coisas. Mas essa conferência é um tempo de Deus para mim e para você. A última pregação que eu fui falando sobre caçola, porque lá na minha região fala caçola, tem calcinha e tem caçola. Calcinha é aquela mais delicada, e caçola. A última vez que eu fiz uma ministração, choveu de mulher no final do culto, vindo falar comigo. Eu estava em uma cidade ensinando, e eu falei sobre esse negócio de calcinha, caçola, no momento do culto. E quando acabou o culto, várias irmãs vieram, professora, isso foi uma palavra de Deus para mim, porque eu nem lhe conto como estava. Eu disse: eu sei, irmã. Então invista. É o seu relacionamento, é o seu casamento, é a sua família, são os seus filhos, é o seu marido. Invista. Se você não tem aquele jogo americano, aquele suplar que você gostaria de ter para apoiar o seu prato, siga na excelência que hoje você tem condição de apresentar. Uma mesa limpa. Nada de toalha mofada, amarelada. Lave, estenda algo limpo sobre a sua mesa.
Ali, queridas, está o pão da presença. Deus se faz presente em cada refeição e você vai entender isso mais nessa noite. Então, em um nome de Jesus, pegue o que você tem hoje de melhor e ofereça para os seus. Diga amém, pelo amor de Deus, não me assuste não. Agora, sabe, o que eu acho interessante é que pesquisando eu descobri que o nome mesa é encontrado 101 vezes nas Escrituras. Mas o nome cura, vê que curioso. Nós consideramos cura algo muito importante e faz parte da obra redentiva de Jesus para nós. Naquela cruz ele levou doenças e enfermidades. Mas o nome cura aparece apenas 64 vezes nas Escrituras. E o nome mesa aparece 101 vezes. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito num Deus de propósito. Que Ele queria nos ensinar algo, um princípio, estabelecer um princípio para que a nossa família pudesse andar nele. E aí talvez você pergunte, mas Rose, será realmente que a mesa é tão relevante assim? Sabe, querida mulher, querido homem de Deus que me escuta nessa noite. Quando uma criança, quando você é mãe, quando você é pai, quando uma criança está entrando no período de introdução alimentar, por volta dos 6 meses de vida, a mãe, instruída pelos médicos, começa a cuidar de uma alimentação pastosa, líquida, até que a criança ela vá tendo a condição, os dentinhos de mastigar. E nesse mix de sabores, de descobertas, porque até então ela só conhecia o leitinho. Às vezes a criança, ela não se adapta a alguns tipos de alimento. Vamos supor que você cozinhou abóbora, machucou a abóbora bem machucadinha, ou colocou no liquidificador com um molhinho de carne, para ficar aquela papinha. E aí você está começando essa introdução alimentar com o seu filho, com a sua filha. E aí você começa, né? Coloca naquela cadeirinha bem bonitinha na mesa, a família comendo e você lá. Normalmente mãe é a última que come, né? Depois que os meninos estão com o bucho cheio, criança pequena, é que a gente vai lá. Tem alguns pais que têm consciência, né? Que interagem com a mãe nesse momento. Mas vamos supor que você está lá, você mãe. E aí está seu marido comendo, os outros filhos comendo, você tem agora um bebê pequeno, e você está querendo introduzir a alimentação. E aí depois de fazer essa papinha, você senta ele, coloca aquele protetor aqui, porque a farra é grande. E aí você começa com aquela colherzinha de plástico. Cata um pouquinho, e aí quando ele abre a boca, você coloca aquela papinha que você fez. E aí é um sabor diferente, sim. A criança nunca comeu aquilo antes, ela está descobrindo pela primeira vez. E algumas crianças fazem assim. E cospe tudo. Mas aí é o momento crucial de você ensinar à mesa um princípio de autoridade ao seu filho. Como assim, professora? Uma mãe que tem a instrução, o que ela faria? Colocaria de lado o pratinho e pegaria o mingau? Não. Com a própria colher, ela recolhe toda a sujeirinha da boquinha da criança, a papinha que ela jogou fora e...
O que é que você está ensinando a ela? Princípio de autoridade. Quem manda em você sou eu. Eu decido o que você vai comer. Você tem apenas 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você não tem a condição de entender o que é melhor para você. Mas eu, como mãe, como pai e como autoridade sobre a sua vida, eu sei o que é melhor para você. Princípio de autoridade ensinado à mesa. Mas aí o que é que nós temos hoje? Crianças que o tempo todo estão desatentas ao que está acontecendo à mesa. Por quê? Porque tem uma tela diante dela. O desenho está passando e ela está se alimentando. Para dar sossego aos pais, muitos pais pegaram as telas de TV, smartphones, tablets, iPads, iPhones, e sem o conhecimento necessário, introduziram uma tela, uma distração no momento de uma refeição. Isso é certo? Não. Isso é errado. É comprovado cientificamente que uma pessoa que come diante de telas come mais do que precisa comer. Ou seja, a tendência de engordar é muito maior. A pessoa está com os seus sentidos divididos. Ela poderia ter atenção absoluta com aquela alimentação, mas ela está cercada de distração. E aí, há um tempo atrás, o Senhor falou comigo e Ele disse o seguinte: se você entrega o celular para o seu filho em um momento de refeição, você estará ensinando a ele que mesa é lugar de distração e não de comunhão. Se eu e você entregamos aos nossos filhos, ou se eles pegam por eles mesmos, porque quem já está grande já tem um celular ali em cima da mesa. Você nunca me verá com um celular em cima da mesa. Ao menos que, depois de um término de uma refeição, o assunto que eu esteja falando na mesa exija que eu mostre algo. Já aconteceu de depois de finalizar uma refeição e a gente conversando, celular guardado. De repente a gente entrou em uma conversa que eu tinha uma foto que dentro daquele assunto eu queria mostrar para a pessoa. E aí eu peguei meu celular, não para me isolar, não para ficar no meu mundo. Porque mesa não é lugar de isolamento, mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de contato, olho no olho. Observa uma mesa como ela é. Não importa se ela é retangular, quadrada, oval, redonda. Aqueles que sentam nela estão em uma posição que dá para perceber muito bem o olho do outro. Estamos numa geração, queridos, onde não existe mais comunhão à mesa. Quantas famílias nem oram mais quando sentam à mesa? O pão da presença, Jesus, é totalmente desconsiderado. E você vê, queridos, que toda vez que Jesus ia fazer uma refeição, a Bíblia aponta ele dando graças pelo alimento. Na oração do Pai Nosso, ele diz, ele nos ensinou a ser gratos pelo pão. A oração mais conhecida, universal, o Pai Nosso, nos ensina a ser gratos pelo pão. O que é isso? É trazendo a presença, é fazendo com que o Deus que é presente na minha casa, na minha família, tenha também a mesa como um altar, onde Ele pode falar, onde Ele pode se manifestar, onde Ele pode ministrar. Nós vemos pais que não percebem mais os seus filhos. Eu ouvi um testemunho de uma jovem há um tempo atrás, ela dizendo que não havia televisão no ambiente da mesa. Os pais cristãos, temente ao Senhor, conscientes desse princípio, esperavam um pelo outro.
e sentavam-se à mesa para comer. E ela disse nesse testemunho: eu sabia que no dia que eu não estava bem, que algo tinha acontecido comigo na escola. Quando eu sentasse diante do meu pai e diante da minha mãe naquela mesa, eles olhariam nos meus olhos e eles saberiam: filha, você não está bem. O que aconteceu com você? Ela diz: por mais que eu tentasse disfarçar, aquela mesa nos colocava olho no olho, face a face. Eu era percebida e eu percebia. Mas o que é que tem acontecido? Não temos tempo mais de comer juntos. Eu não sei aqui, mas na minha região, tentando otimizar um ambiente, alguns arquitetos retiraram a mesa e colocaram mesas americanas. Fizeram as nossas cozinhas de bares. É um balcão alto que você senta numa cadeira olhando para o nada. Porque as famílias estão correndo, elas não têm tempo de sentar à mesa. Então, para que ocupar tanto espaço com uma mesa? Ei, queridos, é noite de restauração, é tempo de restauração. E a palavra que eu estou trazendo para você tem um poder de salvar a sua família. Aquela jovem dizia: eu sabia que eu ia ser percebida. Mas hoje, eu estava acompanhando um caso esses dias, de uma filha se cortando no quarto, uma menina de 11 anos, e mandando mensagens para colegas da escola, lançando desafios inspirada por um desenho demoníaco, perguntando a outras crianças por WhatsApp se elas teriam coragem de se suicidar, porque ela já tinha tentado fazer isso com uma faca. Sabe quem percebeu isso? A diretora da escola. A diretora da escola crente, que foi minha aluna na cidade de Caruaru. Eu ensinei a ela a autoridade do crente. Ela disse: professora, eu não sabia o que era, mas todo dia que aquela menina chegava na sala de aula, eu tinha um testemunho apertado no meu coração. Eu sabia que algo estava acontecendo. Eu sabia que algo estava se movendo, algo demoníaco contra aquela jovem. A gente olhava e não via, era um testemunho interior. E ela disse: professor, eu sou dona dessa escola. Os carrões param na frente para deixar os seus filhos, mas tinha uma jovem de 11 anos tentando se matar dentro do próprio quarto e a mãe não sabia de nada. Quem vai perceber que essa geração está caminhando para um abismo? Quem? Aonde estão os pais? Carrões, ela disse: professora, carrões que param e os filhos descem, não atrasam uma mensalidade, mas dentro da própria casa, perdendo os próprios filhos. E quando a diretora detectou, chamou a mãe, e a mãe disse: eu não sabia de nada. Meu Deus, é porque eu trabalho tanto, diretora, eu trabalho tanto. E assim, sabe, eu gosto de deixar a minha filha ter a privacidade dela, no quartinho dela. Então eu não intervenho, ela fica lá horas. Tenha disciplina. Seus filhos não podem viver uma vida conectados à internet. Eles estão expostos a todo tipo de mal, queridos. Estabeleça uma disciplina. Se você tem filhos adolescentes, estabeleça uma disciplina. 2 horas apenas por dia, ou talvez 3, eu não sei quanto tempo você vai estabelecer, mas há um clamor do coração de Deus nesse tempo, um alerta aos pais, dizendo: pai, é tempo de olhar nos olhos dos filhos, é tempo de sentar à mesa, é tempo de comer junto, é tempo de rir junto, é
atentar para um clamor que está diante de você. E ela mandou essa mensagem para outro colega da escola. E a mãe atenta, a mãe do rapaz atenta, pegou a mensagem. E era um convite ao suicídio de uma menina de 11 anos para o seu filho de 11 anos. E sabe o que foi que essa criança de 11 anos, esse menino, influenciado por essa menina, assistindo um desenho chamado anime. O desenho inspirou essa menina. Ela começou a falar sobre esse desenho para os seus colegas na escola. Esse menino começou a assistir, começou a fazer desafios. E inspirado por essa colega a suicidar-se, a ter coragem de dar cabo da própria vida. Ele estava tão impregnado disso, que era a professora dando aula, e ele escrevendo: a solução é o suicídio. 11 anos. E a pergunta: onde estão os pais? Criança que leva a comida para o quarto. O bichinho. Aí o bichinho cresce e se torna um bichão que vai dar na sua face. E o tempo de alerta é hoje. Porque Deus é um Deus que se antecipa. Eu vou dizer de novo, queridos, Deus é um Deus que se antecipa. Sabe, esse momento da alimentação, quando a mãe traz a criança ao seio, esse olho no olho é muito mais do que comida, é afeto, é segurança, é amor sendo transmitido, é maternidade sendo vivida na prática, não é apenas o encher da barriguinha, é o olho no olho. Uma conexão que vai além do nosso entendimento e que os nossos filhos necessitam. E sem saber, eles estão clamando por isso. E para que eu comece a finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia. Por gentileza, abra sua Bíblia. Em 2 Samuel. Eu quero que você veja isso comigo na sua Bíblia. 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 9. Se você achou, diga: Deus está falando comigo. Se essa palavra, queridos, não for remédio, ela será vacina. Então agarre-a com mansidão no seu coração, porque ela trará vida para você. Antes de nós lermos esse texto, eu quero te citar um texto, não precisa você abrir. O Salmo 128, verso 3. Conhecido como o Salmo da família, o Salmo da felicidade no lar. A Bíblia vai dizer no verso 3, que os filhos ao redor da mesa florescem como brotos de oliveira. Filhos ao redor da mesa, sem telas, olho no olho, conversando, dialogando, tendo comunhão, orando antes da refeição. Talvez você ache que os seus filhos floresçam na faculdade, no melhor curso que você vai pagar para eles. Talvez você ache que os seus filhos floresçam nas melhores escolas que você vai pagar para eles. Mas a minha Bíblia diz: sentados ao redor da mesa, florescerão. Porque ali
Sentimentos são ajustados. Cura acontece. Percepção. Você vai perceber o dia que o seu filho não estiver bem. Eu vi um vídeo que quase que eu chorei ontem. Me enviaram um vídeo de uma menina de 4 anos fazendo aniversário. E aí estavam filmando e a mãe pergunta: filha, para quem vai o primeiro pedaço do bolo? A mãe na expectativa de receber aquele primeiro pedaço. E a mãe diz mais: quem é que você ama tanto que vai dar esse primeiro pedaço de bolo? Aí a filha olha para a babá e diz o nome dela. Aí a filha percebe que tinha desagradado a mãe. Aí disse: não, mamãe, para ti. Não, mamãe, para ti. Aí a mãe disse: não, pode dar a babá. Qual é a pessoa que você mais ama? A mãe perguntou. Deu um pedaço de bolo para ela. A menina de 4 anos queria dar um pedaço de bolo à babá. Que lugar você tem no coração dos seus filhos? Quem tem ocupado esse lugar? Quem tem exercido autoridade sobre eles? São os desenhos, são as mídias, são os amigos, são as escolas, são as faculdades? Não, você é o maior influenciador dos seus filhos. Agora aqui, para que eu possa fechar, nós encontramos um exemplo que muito me emociona e me chama muito a atenção. Porque só para te situar no contexto, a Bíblia vai falar que Davi tinha assumido o reinado sobre Israel. E Davi estava naquele momento como novo rei, distribuindo cargos, distribuindo tarefas. E nessa situação, a Bíblia vai dizer no verso 1 do capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Jonatas era um dos filhos de Saul. E Jonatas, durante o período da sua vida, ele foi muito favorável a Davi. Ele livrou Davi muitas vezes das mãos do seu próprio pai, Saul. Então, quando Davi assume o reinado no lugar de Saul, que era morto, Jonatas também era morto. A Bíblia vai dizer que Davi, sendo justo, exercendo justiça diante do seu povo, vai olhar e vai dizer: tem alguém da casa de Saul, para que eu seja benéfico para com ele por amor a Jonatas, porque Jonatas fez muito por mim, e eu gostaria de que, se houvesse alguém da casa de Saul, eu gostaria de favorecer essa pessoa. Aí nos diz na continuidade: havia um servo, verso 2, na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Disse Davi. Respondeu-lhe o rei: onde está? Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olha para cá. Mefibosete tinha sofrido um acidente quando era menor. E ele ficou aleijado das 2 pernas. Com a morte de Saul e do seu pai, Mefibosete, assustado, ele foge para uma terra chamada Lodebar. A Bíblia não vai dizer que ele estava na casa dele, ele estava morando de favor na casa de um homem chamado Maquir. Então Mefibosete, da linhagem real, repita bem forte comigo, diga Mefibosete. Mais forte, diga Mefibosete, era da linhagem real. Guarda isso. Ele fugiu para essa terra chamada Lodebar.
E a palavra Lodebar no hebraico significa terra do não, terra do nada. Quando a Bíblia diz que Lodebar era uma terra do não, não é aqui usado no sentido absoluto da palavra. Mefibosete foge para essa terra, ele está morando de favor, e agora ele está morando na terra do não e na terra do nada. Um homem que era da linhagem real, neto do rei Saul, filho de Jonatas. E Davi se lembra. Porque não importa como estejamos, aonde estejamos, quem nos esqueceu, Deus sempre lembrará de nós. E continua dizendo, verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Então lhe disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se Mefibosete e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha para cá. A identidade de Mefibosete foi destruída em algum momento. Um homem da linhagem real, morando de favor, na terra do não, na terra do nada. Quando Davi, inspirado pelo Deus justo, lembra da casa de Jonatas e manda chamar Mefibosete. Mefibosete olhava para ele e ele dizia, eu não passo de um cão morto. Mefibosete, filho de Jonatas, filho daquele que herdaria o trono, se via como um cão morto. E Davi vai usar a mesa para restaurar a identidade do filho de Jonatã. Eu não sei como você está se vendo, esposas com depressão, maridos pensando em suicídio, filhos destruídos, e às vezes não notamos uns aos outros. E Deus está falando conosco nessa noite. Povo meu, volta para casa, arruma a tua mesa, ajusta-te a esse princípio, porque eu estou para fazer uma coisa nova no vosso meio. Eu estou para restaurar, diz o Senhor. Depressões serão curadas, filhos serão curados, suicídio será exterminado do nosso meio, porque Deus é um Deus de restauração. Agora não para por aí. A Bíblia vai dizer, queridos, no verso 10, para que ganhemos tempo. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, isso é Davi instruindo a Ziba para favorecer Mefibosete. E teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Mais uma vez, Davi traz aquele rapaz para a mesa. E ele diz, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi estava dizendo a Ziba, trabalhe para que não falte pão na mesa do rei. Porque sabe de uma coisa?
Mefibosete, a partir de hoje, comerá sempre, todos os dias, pão à minha mesa. Verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo quanto tudo meu senhor o rei mandar, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Davi queria arrancar aquela identidade adulterada de cão morto que Mefibosete tinha. E qual é a estratégia do rei? Ele vai lembrar de onde ele veio, ele vai lembrar da linhagem dele. Toda vez que ele sentar a essa mesa e ser servido, ele saberá que o sangue real corre na veia dele, e essa mentalidade cão morto será removida. Ele não sentou à mesa como um cão morto. Ele sentou à mesa como um filho do rei. E ele olhava para aquelas taças de ouro, para aquela mesa bem colocada, para aquele pão à mesa. E ele era lembrado, queridos, de que Deus, por meio de Davi, foi benevolente a ele. E na continuidade vai dizer, verso 13: morava Mefibosete em Jerusalém. Ele saiu da terra do não e da terra do nada, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era ele coxo de ambos os pés. A mesa usada como instrumento de restauração. Tem pais aqui que já perderam o coração dos seus filhos. Eles não escutam mais você. Eles são rebeldes, insubmissos, insubordinados. E eu percebo pessoas chegando aqui hoje dizendo: eu não sei mais o que fazer. Mas Deus está dizendo: a resposta está na tua casa. Em uma atitude simples de cuidar daquilo que é um princípio. Agora eu só quero te citar isso e quero fechar. A Bíblia vai dizer no livro de Esther, escuta isso com atenção, que a mesa é usada como um lugar de livramento. Por quê? Porque Esther preparou um banquete para fazer um pedido e continuar achando favor diante do rei Assuero, seu marido. E através daquilo, ela livrou o seu povo de um holocausto. Uma mesa, um banquete, favor e graça. Mesa é lugar de conselho e ensino. Em João 13, verso 12, diz que à mesa, Jesus se levanta e dá uma lição de humildade aos seus discípulos, lavando os pés deles, enquanto eles estavam sentados à mesa, ensinando humildade. É a pessoa sentar e saber que você cuidou de cada detalhe daquela mesa, que você se colocou como servo para oferecer a melhor comida, o melhor prato, a melhor taça, a melhor vestimenta de mesa, tudo do melhor. Mesa é lugar de correção. Em Marcos 16, verso 14, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece aos 11 depois de ressurreto, enquanto eles estavam à mesa, e repreende a incredulidade deles. Na mesa você vai olhar para pessoas que ali estão e com sabedoria você poderá corrigir erros, para que eles não fiquem mais acentuados, porque mesa é lugar de correção.
Em Lucas 7, 36 ao 38, a Bíblia diz que mesa é lugar de honra. A pecadora unge os pés de Jesus enquanto ele está sentado à mesa. Ela derrama aquele vaso de alabastro, começa a secar com os seus cabelos e com suas lágrimas enquanto ele estava à mesa. Ela faz aquilo porque mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de revelação. Em Marcos 14, 18, a Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus com os seus discípulos, ele anuncia que um deles lhe trairá. Porque mesa é lugar de revelação, é lugar de perceber aquilo que está escondido, mas vai vir à tona por causa da sua sensibilidade. Mesa é lugar de compaixão. Em Lucas 5, 29 diz que Jesus come com pecadores. Mesa também é lugar de gratidão. Em João 12, 2, a Bíblia diz que quando Lázaro ressuscita, eles dão um banquete. E em gratidão, honram aquele que o ressuscitou, Jesus. Mesa é lugar de alegria. Em Atos 16, 34, a Bíblia vai falar sobre a conversão do carcereiro no episódio de Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer, queridos, que diante da alegria da salvação, porque mesa é lugar de alegria, é lugar de celebrar. Aleluia! Aquele carcereiro reúne toda a sua família e a grande salvação naquele dia. Mesa é lugar de reconhecimento. A Bíblia vai dizer em Lucas 24, do 30 ao 31, que os discípulos estavam no caminho de Emaús. Eles não haviam reconhecido que Jesus estava ali lado a lado com eles, falando sobre os últimos acontecimentos. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus partia o pão, os seus discípulos o reconheceram. E eu queria que, por gentileza, colocasse aqui Salmo 23. E eu vou fechar com isso. O verso que fala que ele prepara uma mesa diante de nós. Salmo de número 23. Aleluia. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe quem preparou essa mesa? Você sabe quem preparou essa mesa? O salmista está falando sobre o bom pastor. E ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você que acha que não tem tempo para isso, pois Deus tem. Ele tem tempo para isso. E Ele preparou essa mesa para nós hoje. O verbo preparar aqui significa araque, organizar, pôr ou em colocar em ordem. Deus é aquele que organiza uma mesa para nós. Deus é aquele que coloca uma mesa para nós. E Deus é aquele que põe em ordem uma mesa para nós. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Se puder diminuir essas luzes, pelo menos da parte deles, eu ficaria grata. Como estávamos na hora do louvor. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor no seu lugar. Colocar uma mesa não é besteira. Colocar uma mesa não é frescura.
Colocar uma mesa não é perca de tempo. Colocar uma mesa é decidir abraçar um princípio divino. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite. Corremos tanto de um lado para o outro. Fazemos tantas coisas que julgamos especiais. Quando, na verdade, o mais especial está sendo esquecido por nós. Mas Tu és Deus de misericórdia. Filhos que estão aqui ou que estão em casa, com a identidade deturpada. Não sabe se são meninos, não sabe se são meninas. Ah, Senhor, o que fizemos com a nossa geração? Muitas vezes estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Ai, eu oro nessa noite, Pai. Tu és o Deus de toda restauração. Tu és o Deus de segunda chance. Eu me ponho de joelhos diante do Senhor e oro pelas essas famílias que ouviram essa mensagem, Deus. E declaro os olhos do entendimento iluminados. Os olhos do entendimento iluminados. Toda cegueira caindo por terra. E o Deus que ilumina vindo, trazendo entendimento, sensibilidade, percepção. Que toda indiferença a essa mensagem possa ser quebrada pela pedra que esmiuça a penha. A Tua palavra. Eu declaro um tempo de restauração. Eu declaro um tempo de restauração. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Lamentamos sim, choramos em arrependimento, Deus. Eu sinto a dor de filhos perdidos. Eu sinto a dor de crianças que mandam nos seus pais, que governam a casa e a família, quando elas deveriam ser subordinadas. Há um clamor dos nossos filhos, há um clamor dessa geração. Senhor, perdoa-nos. Nós falhamos sim, conquistamos tantas coisas e perdemos filhos dentro de casa. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso e justo. O Senhor se compadece de nós nesse tempo e oferece-nos uma nova história, uma nova história. Páginas em branco, Pai, que serão escritas de maneira diferentes, onde o pão da presença vai ser considerado. Oraremos antes de cada refeição, falaremos de vida à nossa mesa, olharemos nos olhos uns dos outros e não haverá tempo para depressão, para falta de identidade. Eu vejo o Senhor curando. Assim como Mefibosete, Deus está restaurando a visão de muitos nessa noite. Tu és o Deus de toda graça. Tu és o Deus de toda graça. Tu és o Deus de toda graça. E ainda com os seus olhos fechados, eu quero saber. Ore no seu lugar.
Feche os seus olhos. Eu quero saber se há alguém em nosso meio que nessa noite decide receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O pão da presença, o pão vivo que desceu do céu, fazendo parte da sua vida para sempre. O alimento que preenche, o pão que sacia toda sede, o pão que sacia toda lacuna, todo vazio. Se você está aqui hoje e você nunca tomou essa decisão publicamente, você quer receber Jesus hoje, o pão da presença como seu Senhor e seu Salvador, eu quero que você possa sair do seu lugar e vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Não, você não precisa ter vergonha de vir aqui à frente. Jesus deixou os céus para vir à terra morrer por você. Se essa pessoa é você, nós estamos te oferecendo o maior tesouro que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem pode ter. Então saia do seu lugar com ousadia. E eu quero orar por você. Venha. Eu sei que tem pessoas, venha. Talvez um dia você o recebeu, mas se afastou, se desviou e hoje você quer voltar. Se você é essa pessoa, esse convite também é para você. O Pai te espera de braços abertos. Venha. Venha em o nome de Jesus. Venha. Rompa toda barreira e venha. Deus quer restaurar a sua identidade e a sua vida a partir de hoje. Há alguém? Se há, seja rápido, eu preciso finalizar. Venha. Venha. Há alguém? Há alguém? Pessoas que estão com o coração acelerado. É Deus chamando você. Venha. Há alguém? Se não há, eu quero inspirar o seu coração a estar aqui no próximo domingo. Mas não venha sozinho. Traga alguém que você ama junto com você. Nós teremos um tempo de continuidade de tudo que Deus começou a fazer hoje na nossa família. Amém? E eu quero orar por você para te despedir em paz. O dirigente do culto disse que eu poderia orar despedindo você assim que eu encerrasse a ministração. Então levante sua mão mais alto que você puder. Pai, eu te dou graças e despeço cada um dos meus irmãos. Obrigada porque já não somos mais os mesmos. O Senhor acrescentou tantas pérolas à nossa vida nessa noite. E eu sei que o Senhor nos dá força para colocar cada uma delas em prática, cada instrução. Muito obrigada pelo teu amor e pelo teu favor para com a nossa família. Em o nome de Jesus te damos graças. Se você crê e concorda, diz amém.